Olá, voltamos com a língua portuguesa parte 2, módulo 5, nosso último módulo da língua portuguesa. Pessoal, vamos falar agora sobre resumo. Um importante tópico e gênero textual para vocês no quesito de estudos, porque vocês vão estudar a partir de agora não só a língua portuguesa, mas matemática, biologia, entre outros aí, tantas matérias. E eu vou escutar a videoaula e vou fazer resumo desses estudos. Mas como fazer? Andressa, também saí do ensino médio e agora vou para uma universidade. A professora vai pedir resumo para mim todo dia. Como que eu vou fazer esse resumo de modo a ter uma boa apresentação? Não fui só para uma faculdade, além disso, fui abrir uma porta de emprego, entrei na empresa. No primeiro dia, o meu chefe falou: eu quero um resumo sobre o dia de hoje, o que aconteceu dentro da minha empresa, como eu vou fazer isso de uma forma proeficiente, da qual o meu leitor entenda de modo sucinto, ou seja, resumido, tudo aquilo que eu quero passar. Então, vamos lá. Olhem só, se um edifício não for planejado, o que acontece com ele? Então, vamos supor que vocês agora estão no trabalho de vocês e aí futuros engenheiros estão pensando, eu vou montar, eu vou construir o meu edifício. Mas logo aqui dentro da minha mente eu vou pensar como vai ser a base, como eu vou estruturar esse edifício para modo que ele não tombe. Tem alguns aqui no estado de Goiás que é meio assim tortinho. Vou pensar quantos cômodos, como que vai ser porcelanato, cerâmica, banheiro, Vou pensar em toda a estrutura física para depois colocar em prática. Assim também é o resumo. Eu preciso pensar na sua estrutura e o que vai ser essencial para eu poder fazer um bom resumo. Então, olhem lá. O que significa resumir? Resumir significa dizer que eu tenho que sintetizar, o conteúdo ao essencial, tomando como referência tanto a necessidade do leitor quanto a finalidade do texto, ou seja, o meu leitor é a parte fundamental, porque ele é o meu produto final. Então, eu tenho que escrever, eu vou ler algo e preciso passar de forma resumida para esse leitor, e essa forma ela tem que ser clara, precisa, objetiva e direta, para que o meu leitor entenda tudo que eu quero passar. Os pontos de vista ali expressos, as linhas de raciocínios utilizadas para abordar o assunto. Então, eu tenho que ter essa finalidade. Então, para qual tipo de leitor? Qual é o meu tipo de texto? Então, dessa forma, eu irei fazer o meu resumo. Quais são as etapas? Então, vou colocar aqui dicas para vocês de algumas etapas para eu ter um bom resumo. Primeiro, quem são meus possíveis leitores? Qual o meu público-alvo? Segundo, onde meu texto irá circular? No jornal, numa revista, no trabalho escolar, no meu trabalho, no meu emprego? Qual é a finalidade da escrita desse gênero? Qual é a finalidade? Eu vou explicar sobre... Desculpe, vou voltar aqui ao meu primeiro exemplo de vocês que estão aí no emprego de vocês e o chefe pediu para fazer um resumo do dia. Então, eu vou ter que trazer isso para os meus, sei lá, subordinados, como que acontece a rotina dessa empresa, resumidamente. Outra finalidade, a professora pediu para eu ler um artigo científico lá na faculdade e ela me pediu que eu resumisse esse artigo. Então, qual a finalidade dessa escrita? O que deve conter num bom resumo? Quais são as marcas linguísticas muito utilizadas no gênero resumo? Aqui eu já vou dar a dica, já vou responder. A minha linguagem depende do meu público. Quase todos os gêneros textuais vão depender disso. Então, eu tenho um público que ele é mais juvenil, por exemplo, vocês vão trazer um resumo de trabalho escolar sobre, sei lá, um artigo científico sobre preconceito linguístico. Então, eu vou trazer para apresentar esse resumo dentro de sala de aula de uma turma de primeiro ano.
eu posso usar uma linguagem mais informal. Agora, se o meu resumo não são para os meus chefes dentro do meu trabalho, na área onde eu trabalho, ele precisa ser uma linguagem formal. Então, são os meus leitores que vão mandar no meu tipo de linguagem. Então, olha lá. O que você faz para resumir um texto? Para resumir um texto, você pode utilizar as seguintes estratégias. Excluir conteúdos que são facilmente deduzíveis, quer dizer, que você acredita que seu leitor vai compreender porque ele faz parte do conhecimento de mundo dele. Eu preciso tirar o excesso. Suprimir explicações de afirmações apresentadas no texto. Então, por exemplo, alguns textos que têm argumentos defendidos, como, por exemplo, o argumento de raciocínio lógico, que eu trago informações de sites, de pesquisas dentro de um resumo, eu não preciso disso. Eliminar exemplos, acabei de falar também. Omitir argumentos contra a posição defendida no texto, porque aqui vocês não têm que defender nenhuma tese, vocês apenas têm que resumir algum texto lido. Utilizar termos mais genéricos, como crianças para meninos e meninas, animais ou mamíferos para gato, cachorro e ovelha. Então, se eu tenho um texto que está falando, meninas, resumo isso para um termo só que represente essas duas classes, né? Meninos e meninas. Que mais? No resumo de um conto, pode-se suprimir as descrições de um lugar. Então, por exemplo, eu tenho um gênero textual chamado conto. E o conto é obrigatório ter em sua estrutura muitos advérbios e muitos adjetivos. E nós vimos o que são os advérbios e adjetivos lá na unidade 1. E o que acontece? Eu não preciso ter no resumo adjetivos e nem advérbios, porque tornam-se desnecessários para esse gênero textual. Então, para eu deixar o meu texto mais enxuto, eu retiro esses excessos de adjetivos e de advérbios. Então, descrições de lugar, de tempos, de pessoas ou de objetos, se elas não forem condições necessárias para a realização da ação, elas podem ser retiradas. Por exemplo, o menino alto viajou de madrugada para os Estados Unidos. Eu preciso saber que o menino é alto, eu preciso saber que o menino viajou para os Estados Unidos. De madrugada, isso não vai influenciar dentro do meu gênero textual chamado resumo. Por exemplo, se descrever um homem como ciumento for relevante para compreender a história no qual ele será o assassino que matará a esposa, então não se pode suprimir essa informação. Mas se não for importante, pode. Da mesma forma, informar que ele é baixo e gordo, que foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Então, tudo depende do texto que eu estou lendo, certo? Vamos ver um exemplo. Nosso primeiro exemplo aí é de um conto. De manhã, lavou a louça, varreu a casa, tirou o pó e passou roupa. À tarde, foi ao banco pagar contas, retirar talão de cheques e extrato. E à noite estudou para a prova do dia seguinte. Pessoal, reparem aqui, ó, eu tenho de manhã, ideia de advérbio, né, a adjunta adverbial de tempo, a adjunta adverbial de tempo, à tarde, à noite. Então, ok, eu preciso desse excesso de advérbios, de locuções adverbiais? Não, eu preciso ter apenas um que me indique, que me localize dentro do texto. De manhã fez trabalhos de casa, à tarde foi ao banco, à noite estudou. Olha aqui, ela colocou aqui, ó, lavou louça, varreu a casa, tirou o pó e passou roupa. Ela colocou, resumiu, de manhã fez trabalhos de casa. À tarde ela fez o quê? Foi ao banco. Preciso detalhar que ela pagou conta, retirou o talão de cheque, extrato? Não. E à noite o que ela fez? Estudou. Não preciso colocar aqui, ó, esse advérbio aqui também, de tempo para a prova do dia seguinte, essa locução adverbial. É desnecessário. Então, todo um parágrafo eu resumi em uma só linha. Então, essa é a importância de vocês. Vocês vão observar o que é de mais importante dentro de um trecho. Uma dica: não faça esse resumo tentando olhar ele como um todo. Vá por parágrafos, ok? E olhem lá, um planejamento do resumo.
dizer de que trata o artigo lido, reportando-se ao texto pelo título. Então, voltamos lá. O artigo Preconceito Linguístico no Brasil trata-se de, e aí vem a parte principal, organizar o resumo referindo-se ao texto e não ao autor. Isso é extremamente importante. Então, eu coloco o título do texto, né? Se eu estou falando de preconceito linguístico, e não ao autor, porque aí é muito amplo. Informar qual posição o texto defende a respeito do assunto. Então, o artigo Preconceito Linguístico no Brasil irá defender uma tese indo contra a esse tipo de preconceito dentro da sociedade. Explicitar ao leitor o modo de organização do texto, mencionando quais informações estão contidas em cada parte. E terminar com as duas perguntas básicas do texto, uma implícita e outra explícita. Logo, resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. Então, meus queridos, não esqueçam que o resumo, ele, a partir de hoje, uma vez explicado, vai ser super importante na vida acadêmica e profissional dos senhores e senhoras. Por quê? Porque vai tratar do dia a dia. Esse é um gênero textual muito pedido, tanto na vida acadêmica como na vida empregatícia, né? Eu tenho dentro do meu emprego, meu chefe me pedindo um resumo de um relatório, um resumo de um dia, de um trabalho que eu vou ter que fazer a apresentação. Então, não se esqueçam, eu vou ter que primar pela minha gramática normativa, eu vou ter que seguir essa estrutura que eu apresentei para vocês de como fazer um bom resumo, e vou fazer sempre de modo que eu pense no que o meu leitor ao ler, vai ter clareza e entendimento do assunto que foi abordado. Pessoal, então nós finalizamos o nosso módulo, né? Finalizamos a parte 2 da língua portuguesa. E a minha sugestão é que vocês façam um resumo de todos os módulos, para que vocês possam estudar e ter mais facilidade na hora de acessar esse conteúdo. Revejam as videoaulas, revejam todo o material e façam bom uso deles. E eu vou deixar aqui, como nosso último encontro dessa parte 2, eu vou deixar essa frase, essa reflexão para vocês. A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Meninos, reinventem-se, recomecem e, o mais importante, não desanime no primeiro obstáculo. Felicidade, boa sorte, bons estudos. Até mais!